E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô gravando esse vídeo porque eu tô muito feliz, faz um mês que eu tô usando o meu Bullet Journal e eu queria comemorar isso com vocês, por isso que eu tô gravando esse Planeje-se Comigo. Então eu vou mostrar como eu fiz o meu planejamento de fevereiro no meu Bullet Journal. Foi a primeira vez que eu fiz aquele calendário desenhado e eu tô muito orgulhosa, eu acho que ficou muito fofinho. Inclusive, faz um mês que eu tô usando o Bullet Journal e eu pensei em, no próximo vídeo, eu trazer pra vocês como foi esse mês utilizando, quais foram os pontos positivos que eu achei, os pontos negativos, se eu me habituei, se eu não me habituei. Por favor, comentem aqui embaixo e aí eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas tá, vamos parar de falar e bora pro vídeo. No mês de fevereiro eu queria fazer algo um pouquinho mais elaborado no meu Bullet Journal, então a primeira coisa que eu fiz foi procurar referências para me inspirar. Eu usei o Pinterest para dar uma olhada nas cores, nos formatos que as pessoas vinham fazendo e para ter ideias também de que eu podia fazer. Na primeira página de fevereiro eu coloquei uma fita para poder destacar o que era janeiro e o que é fevereiro. Então, se no futuro eu quiser ir até fevereiro, fica mais fácil de eu encontrar. Comecei então fazendo o rascunho a lápis, na verdade lapiseira, porque sempre que eu tento me aventurar com caneta, eu acabo cometendo um desastre. Nesse momento ali do vídeo eu tava quebrando a minha cuca para ver quantos quadradinhos do calendário eu ia conseguir encaixar em cada página. Depois de alguns cálculos tenebrosos, eu vi que seria 2,5 centímetros de largura por 3 centímetros de altura cada quadradinho. Esse meio centímetros a mais que eu deixei na altura foi estratégico, depois eu vou mostrar o porquê. Ficou assim o esboço do calendário de fevereiro. Eu fiz 7 colunas, uma para cada dia da semana. E aí, como fevereiro tem 28 dias e termina numa segunda-feira, a primeira linha acabou ficando com uma coluna a mais. Como eu queria escrever um título ali em cima do calendário, né, no caso mês de fevereiro, eu voltei para o Pinterest para procurar algumas ideias de formato de letra. Então eu desenhei e apaguei algumas vezes até que eu fiz um título que eu gostasse. Para preencher o espaço vazio, eu fui desenhando alguns raminhos com folhas, acho que eu acabei me empolgando. Naquele espaço que sobrou embaixo do calendário, eu fiz um quadradinho no qual eu vou colocar algumas anotações durante o mês. Então, mais alguns raminhos com folha, porque nunca é demais. Antes de passar a caneta, eu apaguei um pouco, só para não ficar muito forte as marcas do lápis, para não aparecer. Antes de começar a pintar, eu defini a paleta de cores. Eu escolhi esses marcadores de texto aqui da Cis Lumine, tons pastéis. E aí eu fui colorindo os raminhos com esses 4 marcadores de texto, que é muito terapêutico. Para fazer o contorno, eu utilizei uma caneta nanquim com a ponta 0.4. No mês anterior, eu tinha feito aquele calendário em formato de linha, sabe? Mas esse mês, eu decidi fazer assim, nesse formato, porque fica muito mais visual. Então, dá para se localizar melhor no mês, qual dia da semana que é e tudo mais. Lembra que eu tinha comentado de deixar 0,5 centímetros a mais na altura de cada quadradinho? É porque depois eu fui passando esse marcador de texto e aí a parte em branco ficou exatamente um quadrado com o mesmo tamanho. Então acho que ficou mais bonito visualmente. Depois, naquele quadrado de baixo, eu fui colocando como se fossem linhas com marcador de texto, só que eu não utilizei a régua e aí acabou não ficando tão legal quanto eu gostaria. Então, para resolver o problema, eu cortei um pedacinho de papel exatamente na mesma medida do quadradinho ali de baixo, e aí eu aprendi a lição, fiz com a régua para ficar cada risquinho mais ou menos do mesmo tamanho. Colei por cima e pronto, nada aconteceu. Bom, daí eu resolvi colar as páginas seguintes porque ficou um pouco marcada a caneta na página anterior e eu também não queria correr o risco que o que eu escrevesse nas páginas seguintes marcassem o meu calendário, então eu colei. Eu comecei a utilizar o Bullet Journal pela primeira vez no mês passado e nesse mês eu percebi que eu gosto muito de anotar o que eu fiz no dia, né? Então depois que o dia acaba, eu vou lá e coloco uma nota. Fiz isso, fiz aquilo. Então nesse mês de fevereiro eu abri um espaço justamente para isso. Por exemplo, passei com a minha mãe. Vou anotar, porque daí no final do ano, se eu quiser, por exemplo, voltar, ver o que eu fiz, né? Uma retrospectiva, eu consigo ter maior clareza das coisas que aconteceram no meu ano. Então essa é a ideia desse espaço, eu poder anotar as coisas mais importantes que foram acontecendo no meu dia para servir como uma memória futura caso um dia eu queira voltar no mês de fevereiro de 2022. Na página seguinte eu fiz um rastreador de hábitos. Aliás, no vídeo anterior que eu tinha publicado, vocês devem lembrar que alguns rastreadores de hábito eu tinha colocado pro ano todo na mesma página, mas eu mudei de ideia e eu resolvi cada mês fazer porque às vezes tem alguns hábitos que, sei lá, parece que perde o sentido rastrear. Então eu resolvi, ao invés de fazer um anual,
legal fazer por mês mesmo. Nesse mês de fevereiro, o que eu quero rastrear são os hábitos de leitura, né? Se eu li algo nesse dia, eu vou marcar, e não é uma leitura qualquer, então eu não vou considerar leitura da faculdade, por exemplo, eu vou considerar mais uma leitura de lazer, de livro, né? De um livro que eu quis ler. Também coloquei exercícios, então se eu fiz atividade física ou não no dia, eu marco. O próximo é violão, eu ainda não sei tocar violão, mas eu quero aprender, então a meta é que eu treine 15 minutos por dia de violão. Água, vou considerar que eu atingi a minha meta de água diária se eu bebi pelo menos 2 garrafinhas de água que eu tenho, ou seja, pelo menos 1,2 litros, né? Alimentação, então se eu considerei que eu tive uma alimentação adequada, eu também vou pintar a bolinha. E tem mais um hábito que não vai aparecer ali no vídeo, porque eu incluo depois, mas que eu também quero manter nesse mês de fevereiro, que é a meditação. Daí, só para combinar com a minha paleta de cores, fui lá e coloquei mais alguns frufru. Daí eu já acabei deixando pronto a primeira semana de fevereiro, que vai ali do dia 31 de janeiro até o dia 6 de fevereiro. Eu sei que tem gente que prefere não deixar pronto, assim, já pré-moldado, digamos, que prefere ir marcando dia após dia, mas eu percebi que eu tô preferindo já deixar pronto, porque assim eu consigo visualizar toda a minha semana em 2 páginas, e eu acho que pra mim visualmente fica melhor. Acabei aproveitando o espacinho que sobrou ali embaixo para fazer um lettering, que é um recado para eu me lembrar, que às vezes eu acabo me esquecendo, e eu acho que também pode servir para você. Então, só para não dizer que esqueceu, tá aí o lembrete, seja gentil com você. E foi assim que ficou o resultado. Gostaram? E aí, gente, o que vocês acharam? Vocês gostaram? Acharam que exagerei na decoração ou acham que combinou? Eu, particularmente, eu sei que eu exagerei, mas eu adorei a paleta de cores, eu acho que ficou muito fofo e eu estou, tipo assim, super apaixonada. No mês passado eu não tinha feito tão harmônico assim as cores, digamos, e dessa vez eu fiz de uma forma bem harmônica e eu acho que ficou muito fofo. Mas, por favor, comente aqui embaixo, me fale o que você achou, se você gostou ou não. Se você tem alguma dica também, eu adoraria ouvir. Mas, gente, vamos ser sinceros, esse planejamento comigo merece o seu like. Então, deixa o like aqui, se inscreve no meu canal e até a próxima!